A imutabilidade de Deus. Então, você pode acompanhar a leitura, capítulo 13, verso 1 a 8, do livro de Hebreus. É o último capítulo de Hebreus. Hebreus é uma carta que relembra muito o Velho Testamento, mas ela fala de uma transição. Tudo que era sombra no Velho Testamento se cumpriu em Jesus Cristo, e basicamente é uma carta de aplicação do Velho Testamento, do cumprimento, aliás, do Velho Testamento em Jesus. Então eu quero convidar você a acompanhar Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, começando com o verso 1. Diz assim a palavra de Deus: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Você pode repetir comigo o verso 8? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Senhor, que a Tua palavra seja mais uma vez o alimento que a nossa alma precisa. Obrigado, Deus, pela certeza de que o Senhor cumpre a Tua palavra e ela não volta para Ti vazia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou fazer, se Deus permitir, nesse ano, 60 anos. E eu me lembro que, aos 30 anos, eu usava uma máquina de datilografar. Aos 30 anos, era uma Olivetti elétrica, muito pesada, que quando dava o retorno do carro, tremia a mesa, de tão pesada que era. Depois dessa Olivetti, eu usei uma Brother, uma máquina eletrônica. Você digitava, ela tinha um painel digital, você digitava a frase, primeiro no painel, depois apertava um botão, ela fazia sozinha. Era uma inovação para aquela época. Em seguida vieram o 386, o 486, o Windows. E as mudanças na tecnologia nunca mais pararam, ano após ano. E eu estou aqui nessa noite usando um tablet. Mas o que são 30 anos? 30 anos não é nada. E em 30 anos, quanta coisa mudou? E como mudou rapidamente. E agora, com a inteligência artificial, tudo indica que as coisas vão mudar muito mais rápido, ano a ano. A velocidade das coisas muda tão rápido que às vezes nós temos dificuldade em nos adaptar à mudança. Temos que aprender a como manejar um iPhone da próxima geração ou algum notebook, alguma coisa que venha a ser criada. Mas ao mesmo tempo que tudo muda e muda rápido no campo da tecnologia, outras mudanças vêm a reboque. Outras mudanças mais profundas estão acontecendo na nossa cultura, na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de viver. Não é? A pandemia do Covid inaugurou uma nova forma de trabalho que nunca ninguém havia pensado antes, o trabalho remoto, e também trouxe uma nova maneira de encarar e entender o uso do tempo. Alguns anos atrás, o escritor Zygmunt Bauman definiu a nossa época com a palavra liquidez. Escreveu vários livros: Amor líquido, sociedade líquida, tempos líquidos. Então, para ele, tudo que era sólido,
tudo que era estável, tudo que era firme, hoje é líquido, hoje é relativo, hoje é mutável, hoje é inseguro. E por isso que talvez uma das doenças mais presentes no nosso mundo seja a depressão, porque parece que nós não estamos dando conta da velocidade das mudanças, e não estamos muitas vezes preparados para dar respostas tão rápidas nesse mundo acelerado que a gente vive. E nesse tempo de tanta novidade, nós estamos desaprendendo duas palavras, que são a palavra constância e a palavra perseverança. A nova geração, ou as novas gerações hoje, elas desistem das coisas muito rápido. É como criança, você dá um brinquedo, ela brinca 5 minutos, pega o outro, pega o outro, pega o outro. É uma mente muito rápida desde que nasce. E muitas vezes as novas gerações também não têm paciência com os processos da vida. Não têm paciência para aguardar o tempo necessário para os processos acontecerem. Por isso é tão importante nós insistirmos naquelas verdades que são eternas, naquelas coisas que não mudam, naqueles princípios imutáveis que Deus ensinou para nós. E esse texto de Hebreus, ele é um oásis nessa época de mudanças tão rápidas, nesse tempo marcado por instabilidade, impermanência e velocidade. Nesse mundo onde as relações humanas estão cada dia mais fragmentadas, parece que as relações humanas estão cada vez mais parecendo uma porcelana muito fina que quebra se você tocar. No tempo em que as pessoas desistem muito rápido daquilo que elas decidiram fazer. Tempos onde a fé deixou para muita gente de ser um compromisso de amor com Deus, com os irmãos, e se tornou uma mercadoria de consumo egoísta. Infelizmente, a fé hoje é um produto, e as pessoas consomem a fé. Então, aqueles cenários onde você tinha pessoas que se convertiam numa igreja e ficavam na igreja até morrer, isso é muito raro. Parece que as pessoas estão em busca daquilo que agrada o coração delas, e se desagradá-las, elas caem fora, muito rapidamente. Então, nesses tempos em que as coisas são líquidas, os relacionamentos são quebradiços e frágeis, em que as coisas são impermanentes, como é bom lembrar essa frase: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Mas qual é o contexto dessa frase? O contexto começa lá no capítulo 11, quando o autor começa a falar da fé. E fala da fé de todos os personagens da Bíblia, de Abraão, de Moisés, de Davi, de Josué, homens e mulheres que se encontraram pressionados pelas circunstâncias difíceis da vida, que foram muitas vezes forçados a negar a fé e não negaram, que foram forçados a abrir mão das suas convicções e não abriram, que foram forçados a negociar os seus valores e não os negaram, e mantiveram a sua fé viva e confiança em Deus inabalável. E por quê? Porque o capítulo 12 responde que eles criam no autor e no consumador da fé, que é Jesus. Esse mesmo Jesus, autor e consumador da fé, que é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Então, a maior necessidade que eu e você hoje temos nesse tempo é perseverança. Porque se nós vivemos num ambiente de mudança constante, de questionamento de valores, nessas férias eu tive a oportunidade de assistir o filme Conclave. E eu confesso que eu saí do cinema e disse: por que eu fui assistir esse filme? Perdi meu dinheiro. Porque o final do filme é de um arremate, de um final tão horrível, que mostra muito bem qual é a cultura. A cultura que a gente vive, que joga por terra os valores da igreja, joga por terra os valores da fé, e questiona tudo, e em nome dos novos tempos aceita tudo que a cultura woke está anunciando. Depois você assiste, se você tiver estômago, até o final do filme. Então, nessa época em que as coisas estão sendo questionadas, nós vivemos num ambiente de mudança que conspira para enfraquecer a nossa fé
É por isso que o capítulo 13 de Hebreus, ele nos exorta a exercer perseverança em 3 áreas da nossa vida. A primeira perseverança que o autor de Hebreus fala é a perseverança no amor fraternal, no verso 1 a 3. Depois ele fala da necessidade da perseverança no relacionamento conjugal, verso 4. E por último ele fala sobre perseverança na fé, versos 5 e 6. Muito bem. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, nós temos que perseverar, Hebreus diz, no amor fraternal. Ele diz para nós exatamente isso, nesse capítulo 13 do livro de Hebreus. Ele diz assim: seja constante o amor fraternal. Meus irmãos, nós sabemos que os relacionamentos humanos, todos eles, passam por desgaste com o passar do tempo. Então, aqueles desentendimentos que nós temos com pessoas, com irmãos, as divergências sobre pontos de vista, podem nos afastar uns dos outros. Nós falamos coisas uns para os outros, que depois pensamos melhor e dizemos: por que eu fui dizer isso? Que eu não deveria ter falado. Nós somos apressados, somos impacientes, nós julgamos os outros. Mas tudo isso é parte da convivência, do aprendizado de ser igreja. E ser igreja pode ser tudo, menos alguma coisa que não exija paciência e tolerância com o outro. A comunhão com o irmão é maravilhosa, mas ela é trabalhada no atrito, queridos. E isso faz parte de ser humano. É por isso que o verso 1 diz assim: seja constante o amor fraternal. Porque amar o irmão não é algo a ser feito só domingo. Amar o irmão é um caminho longo a ser percorrido, que exige para nós prática diária, renúncia pessoal e muita, mas muita paciência. Muita. Às vezes nós perdemos de vista uma coisa, que a comunhão com os irmãos traz muitas alegrias e traz também visitações dos céus. Queridos, se a gente tivesse a paciência e a disposição de lembrar que a comunhão com os irmãos traz Deus no meio da gente, e realmente Deus vem aqui, está aqui, a gente jamais perderia uma reunião. Porque o Salmo 133 diz que é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, porque ali o Senhor concede bênção e vida para sempre. Eu aprendi muita coisa na minha vida convivendo com irmãos na igreja. Eu aprendi a orar orando com os outros irmãos. Eu aprendi a evangelizar indo com os outros irmãos. Eu aprendi a pedir perdão com os outros irmãos. Eu aprendi muita coisa na convivência dos irmãos. E quando eu voltava do aeroporto para cá essa semana, eu peguei um Uber e comecei a conversar com o motorista. E ele me dizia que estava muito desmotivado. Ele era crente, mas estava muito desanimado, nem evangelizava mais. E depois nós fomos conversando. Ele falou: foi até bom essa conversa. Ele disse que quando ele chegou na igreja, jovenzinho, ele era um jovem muito inquieto, impaciente, intolerante. E pouco a pouco ele foi aprendendo com os irmãos a ter paciência, a ser mais trabalhado pelo Espírito Santo, nessa agitação interna que ele tinha. Queria fazer muita coisa, queria fazer acontecer, e parece que ninguém pegava no breu, parece que ninguém ia junto com ele. E aí ele conta que uma vez o pastor dele disse para ele: domingo você vai pregar. Aí ele ficou a semana inteira empolgado, preparou aquele sermão, orou bastante, e chegou o dia de pregar, ele estava lá sentadinho, esperando o pastor chamar, e o pastor na hora não chamou e pregou no lugar dele. Aí ele saiu da igreja aborrecido, chateado, e o pastor depois falou para ele o seguinte: você está sendo trabalhado na sua pressa. Eu te pus no banco para você aprender a esperar.
Eu achei isso maravilhoso. Ele disse para mim que ele aprendeu a desenvolver paciência e espera, coisa que ele não sabia. Então ele disse para mim: hoje o Uber é meu campo missionário. E quando uma pessoa que eu prego o evangelho antes não aceitava, eu ficava bravo com a pessoa. Hoje eu entendo que é o Espírito Santo que convence as pessoas. Mas isso aí eu tive que aprender na igreja. Irmãos, tem coisas maravilhosas que acontecem no meio dos irmãos na comunhão. Há um segredo que nem sempre nós percebemos. Os irmãos podem ser anjos de Deus enviados na sua vida. Já pensou nisso? Porque o verso 2 diz aqui: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem saber alguns acolheram anjos. Deus nos visita através dos irmãos. Tem irmão que pode ser um anjo na sua vida e você nem imagina. Como é importante valorizar a comunhão dos irmãos. A experiência da fraternidade é algo sagrado, queridos. Porque se o Salmo diz que o Senhor entra e está presente e recebe e nos dá a sua bênção, isso é sagrado, isso é celestial, e nós tínhamos que dar muito mais valor à comunhão entre nós. Nesses tempos em que tanta gente difama a igreja, nesses tempos em que esse filme Conclave difama a igreja e o cristianismo, como é bom lembrar que a igreja é um ambiente de encontro com o sagrado, com o sublime. E nesse encontro, Deus vai curando suas feridas e as minhas. A igreja é um grande meio de tratamento das nossas dores. O pastor Dietrich Bonhoeffer escreveu assim: nós temos que aprender a ver as pessoas menos por aquilo que elas fazem ou deixam de fazer, e mais de acordo com o que elas sofrem. Às vezes você olha para o teu irmão, você olha o comportamento do teu irmão e torce o nariz para o comportamento do seu irmão, mas você não sabe que pode ter uma dor atrás daquilo que gera esse comportamento. É mais fácil criticar o comportamento do que ver a dor do seu irmão. Que Deus nos dê olhos para enxergar o que a gente não enxerga. Então, persevere na comunhão. A segunda exortação do texto é perseverança no relacionamento conjugal. Verso 4: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Maridos e esposas são unidos pelo amor, certo? Pelo menos é isso que deveria uni-los. Mas mesmo o amor, assim como a fé, precisa ser cultivado, revitalizado e fortalecido, porque, irmãos, o amor esfriará, como qualquer sentimento. Não existe amor que tenha a mesma temperatura durante 20, 30, 40, 50 anos. Ele pode se tornar mecânico, repetitivo, desinteressado, indiferente. Então o amor, ele precisa ser marcado por criatividade, por investimento. Do mesmo jeito que a nossa fé tem que ser alimentada com oração, leitura da Bíblia, o amor também precisa de alimento. E qual é o alimento do amor? É a palavra gentil que você fala, é a maneira como você se expressa com o outro, é o bom dia, é o abraço, é o beijo, é o carinho, é o presente, é o tempo dedicado. E deixa eu dizer uma coisa para você: quem está insatisfeito no casamento é porque está com fome dessas coisas. Então deixa eu fazer uma pergunta para você: o seu tanque afetivo está cheio ou vazio? Porque quando o seu cônjuge está se queixando, é porque o nível do combustível emocional e afetivo dele está na reserva, ou acabou. Então, em vez de olhar aquela queixa como uma chatice, comece a olhar: será que não está faltando combustível aí? Para a peça ficar rangendo, não está faltando óleo?
Então cabe às pessoas que são casadas abastecer de afeto aqueles que sentem falta de afeto. Por isso o texto diz que maridos e esposas precisam perseverar no afeto para que o amor fique vivo, viçoso, bonito. Então persevere na relação conjugal. E a terceira área que ele nos chama para perseverar é a fé. No verso 5 ele diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O texto fala de amar dinheiro, e a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Sentimento é algo do coração, é algo que tem a ver com afetividade, e dinheiro é um objeto. Então o sentimento tem que ser destinado a pessoas, não a objetos. Nós devemos amar pessoas e usar coisas, jamais usar pessoas e amar coisas. Então, quando alguém tem carência do amor humano, fatalmente ele vai amar coisas, ele vai amar dinheiro, ele vai destinar o afeto para algo que não seja humano. Daí os bichinhos, os pets, ou gente que ama o trabalho e é viciado em trabalho, ou viciado em ganhar dinheiro. Porque se a gente não ama a Deus, vai amar outra coisa. Se não amarmos pessoas, vamos amar o dinheiro, vamos amar algo parecido. Então a insatisfação é um vírus do comportamento humano. Deixa eu lembrar você, o ser humano é insatisfeito. Por mais que tenha, ele acha que não tem o suficiente. Por mais que tenha, ele quer mais. O que é que pode combater a nossa insatisfação? É a devoção da fé, queridos. Porque sem a devoção da fé, a gente não vai tomar posse do amor de Deus por nós. E só o amor de Deus por nós pode nos preencher e nos fazer sentir amados e amar os outros. Mas sem a fé, sem a devoção da fé, nós vamos achar que nós estamos sendo pouco reconhecidos, pouco valorizados pelas pessoas. Só o relacionamento com Deus é que resolve essa insatisfação, esse queixume crônico que a gente traz dentro da nossa alma. E sem a devoção diária a Deus, nós deixamos de ser agradecidos por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, pela sua bênção. Eu acho que alguém que entendeu essa questão da vinculação, da queixa humana, da reclamação humana, da insatisfação humana, com a falta de devoção a Deus, foi Martinho Lutero. Lutero tem uma frase que eu acho muito interessante, ele diz assim: se eu não orar um dia, Deus vai perceber. Se eu não orar 2 dias, o diabo vai perceber. E se eu não orar 3 dias, minha mulher vai perceber. A falta da devoção causa efeitos nos relacionamentos, queridos. Lembre, é a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, que me ajuda a me relacionar comigo e me relacionar com o outro. É um tripé: amor a Deus, amor ao próximo, amor a mim mesmo. Mas para tudo isso acontecer, para que a gente possa perseverar no amor fraternal, perseverar na vida conjugal, perseverar na fé, nós precisamos de ajuda. E só pode nos ajudar aquele que não muda, Jesus Cristo. Por isso o texto: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus é imutável no seu ser, Ele é o que é. Quando Deus disse para Moisés falar com o faraó, disse assim: você vai falar com o faraó, eu sou o que sou, me enviou. É interessante essa frase, eu sou o que sou, que é a palavra hebraica raiá. E raiá significa aquele que existe por si mesmo, a causa que não é causada. A melhor tradução literal de raiá é isso aqui: o sopro de vida, o eu sou. Deus é autoexistente, ninguém o criou. E outra coisa importante: não existe surpresas.
na pessoa de Deus. Quem confia nele não fica com medo que Deus vai mudar de opinião. Deus não muda de opinião sobre nada. Nem sobre você, nem sobre a salvação, nem sobre perdão, nem sobre a vida eterna. Deus é imutável, porque Ele não depende de você, nem de mim, para fazer o que quer. O Salmo 102, 12 diz assim: Tu, Senhor, permaneces para sempre, a memória do Teu nome permanece de geração em geração. Agora, tudo que Deus criou pode passar, pode acabar, pode envelhecer, pode ter um fim. O próprio Salmo que a gente leu agora, 90, diz que a duração da nossa vida é 70, no máximo 80, mas tudo passa rapidamente, nós voamos. A Teresa de Ávila escreveu assim: nada te perturbe, pois tudo passa. A paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Deus é o bastante. Tudo passa. As nossas circunstâncias vão mudar. O seu corpo vai envelhecer. Os seus cabelos vão branquear. Os amigos poderão ficar mais raros. Mas Deus jamais vai deixar você sozinho. Ainda que meu pai e a minha mãe me faltarem, diz Davi, o meu Deus me acolherá. Essa é a certeza, queridos, que nós podemos ter. Deus não muda. Pense um pouquinho agora. Tudo que você já viveu e passou para permanecer firme em Jesus. Quantas noites em claro, em oração. Quanta angústia vivida na consciência. Quanta inquietação e quanta ansiedade você viveu dentro da sua fé para continuar crendo. E apesar disso, você está aqui nessa noite. Por quê? Porque a sua fé está viva e a sua confiança está inabalável. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É por isso que nós podemos confiar nele e descansar nele. Então, quando a doença nos atingir, nós podemos buscar aquele que afofa o nosso leito. Quando o desânimo atacar, nós podemos pedir a Ele coragem, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão. Quando tivermos medo do futuro, nós podemos nos refugiar naquele que escreve a nossa história desde o ventre da nossa mãe e que contou todos os nossos dias desde o ventre da nossa mãe. Quando atacados pelo pecado e a tentação, nós podemos contar com aquele que nos dá suporte, que perdoa, que não nos acusa, apesar das nossas transgressões. Deus é imutável, porque o verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo. Então ele não é modificável nem pelo tempo, nem pelas circunstâncias. Quantas situações essa igreja já viveu, queridos? Quantas histórias, quantas vitórias, quantos triunfos, quanto sofrimento, quanta luta. Mas a igreja está aqui. Sabe por quê? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Os acontecimentos não mudam Jesus. As mudanças não mudam Jesus. O pensamento cultural não muda Jesus. Mesmo que se negue a existência de Jesus, ele continua a existir. E Jesus Cristo é o mesmo em duas coisas. Ele é o mesmo em seus decretos, ele é o mesmo em suas promessas. O que são os decretos de Deus? São aquelas decisões que Deus já tomou, mas já tomou na eternidade. Eu fico maravilhado com o fato de lembrar que Deus não toma nenhuma decisão hoje à noite, nem amanhã cedo, nem terça-feira, nem em 2026.
Ele já tomou todas as suas decisões que envolvem esse mundo e você, lá na eternidade. Ele está executando essas decisões na história. E a salvação já está preparada desde que o pecado entrou no mundo. Aliás, antes. A serpente já estava condenada desde a eternidade, antes dela tentar Eva. Porque Deus não trabalha com improvisos, queridos. Deus não tem plano B. Tudo já foi decidido antes da criação no mundo. E sabe que isso deve nos levar a acreditar ou pensar que as coisas que acontecem na nossa vida, aquelas coisas sobre as quais você não tem o menor controle, e você não pôde impedir que acontecessem, essas coisas são fruto da vontade decretiva de Deus. Era Deus que permitiu que isso acontecesse por razões que só Ele sabe. Só Ele sabe. Depois de Jó examinar e perguntar tanto e perder o fôlego de perguntar tanto para Deus, ele disse duas coisas. Bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó olhou para a sua realidade e chegou à seguinte conclusão: isto era e é plano de Deus. E essa certeza que nós temos que ter, queridos. Nosso Deus sabe muito bem o que faz. Ele não improvisa nada. Os seus planos são perfeitos. Nós não sabemos quais. Mas tenha certeza de uma coisa: Ele não perdeu a mão sobre a sua vida. Ele não perdeu o controle da sua vida. Jó diz uma segunda coisa: se Ele resolveu alguma coisa, quem o pode impedir? Porque o que Ele deseja, Ele fará. Então não há como alterar os planos de Deus. Então olhe agora para as suas circunstâncias. Entenda que elas não são nenhuma dificuldade e problema para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Por isso vale o que diz o Salmo: descansa no Senhor e espera nele. Deus está trabalhando na sua vida o plano que Ele tem para você desde a eternidade. Em segundo lugar, queridos, Jesus Cristo é imutável nas suas promessas. Porque quando Deus faz promessas para os seus filhos e filhas, Ele cumpre. Ele vai agir de acordo com tudo que Ele prometeu. Isso é parte da natureza imutável de Deus, cumprir a sua promessa. Ele não volta atrás no que fala. Deus não mente. Quem confia nele não será decepcionado. Então abrace as promessas de Deus. Como? Eu já tenho, ou já tive muitas Bíblias. Essa é mais uma que eu emprestei do Pedrinho, desde o ano passado. Mas todas as Bíblias que eu tive, e você também com certeza já fez isso e faz. Quando você faz a sua devocional, você pega uma caneta ou um marca-texto e a sua Bíblia, tenho certeza, está toda anotada. Quem faz isso? Os cristãos têm o hábito, bom hábito, de marcar a Bíblia, de registrar e assinar embaixo, marcar texto, etc. Por quê? Porque a gente entende que aquele texto é uma promessa que Deus fez para a gente. É entre nós e Ele. Talvez não seja para o João, para a Maria, mas é entre nós e Ele. Então faça uma coisa. Nessa semana, volte para esses textos que você grifou. Porque com certeza o Espírito Santo quis trazer alguma coisa naquele versículo para você. Volte a eles. Volte a esses versículos. Medite de novo deles e tome cada um deles como uma promessa específica de Deus para você. Volte de novo a essas marcações, porque esses são os momentos em que Deus falou com você. E essas promessas estão de pé porque Deus não muda. Volte, leia de novo. O que Ele prometeu, Ele fará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Então, queridos, ainda que o amanhã venha trazer preocupações por causa das mudanças aceleradas desse mundo, que serão cada vez maiores, lembre de uma coisa: você vai ouvir, daqui para frente, mais ataques contra a fé, você vai ouvir muito mais absurdos contra a igreja e contra Jesus. Esteja preparado para isso, não seja ingênuo. Vão falar muito mais mal da igreja e de Jesus e do Evangelho do que já falaram. Se prepare, porque é isso que vem. Mas nesse meio, quando isso acontecer, lembre, Ele é o mesmo. As pessoas vão decepcionar e vão falhar com você, não seja ingênuo. Pessoas, são falhas como você é. Você pode ser alvo de críticas, incompreensão, ingratidão. Mas Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. As circunstâncias podem abater o seu ânimo, mas Deus ainda ama você. Existe um lugar onde a mudança não pode colocar o dedo, e esse lugar é a presença de Deus. Existe um nome que é imune à mudança, e esse é o nome de Deus. Existe um coração que nunca vai mudar, e é o coração de Deus. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esquecerei de ti. Que Deus te abençoe. Amém.